Erechim 100 anos. Aqui é nossa casa. Eu era integrante da diretoria da Associação Erechinense de Estudantes, que tinha um programa na Rádio Erechim, na época, aos sábados à noite. E era presidente na época a Eliane, lembro disso. E eu ajudava a fazer o programa no sábado, né? E foi ali que o Tramontini ouviu, acompanhava, acabou me convidando. Trabalhei um período, então, na Rádio Erechim, como operador, como locutor. Depois me fixei mais como locutor. Depois disso veio a televisão. A televisão eu entrei por acidente, como se diz, né? Nós fomos num grupo de estudantes. Na época eu era presidente do Grêmio Lítero Cultural Getúlio Vargas, do Ginásio Industrial Dr. Salvador Caruso MacDonald. E nós fomos num grupo de estudantes conhecer a televisão, que era o grande atrativo na região, era a instalação da RBS TV. Na época a TV Alto Uruguai, a TV Erechim. E lá, visitando e conversando e perguntando, eu fui convidado para fazer a leitura de um texto. Acho que eles precisavam de locutor de gabine na época, né? E isso era umas 11 horas da manhã, talvez um pouco antes. Eu fui na gabine, a pedido, então, do Azambuja, que estava coordenando a instalação da televisão em Erechim. Fiz a leitura, ele mandou eu repetir, trocou de texto, li 2, 3 vezes, mandou repetir, trocou de texto e disse assim: você pode ficar na televisão agora de meio-dia? Na época não tinha telefone, assim, o telefone não era uma coisa popular que eu pudesse avisar a família que eu não ia para o almoço, né? Mas, enfim, fiquei. E fiquei empregado, porque acabei entrando na gabine de locução da televisão, fui para o ar. Foi feito aquele horário do meio-dia, né? Tinha a apresentação do Agente 86, que era um seriado, né, às 11h30 da manhã. E, enfim, eu passei a ser o novo locutor da TV Erechim, locutor de gabine. Depois eu passei a apresentador e mais tarde eu fui para aquela que era a escola do rádio na grande região, que era a Rádio Aratiba. Eu fui convidado porque lá diz que a gente aprendia. E eu fui trabalhar em Aratiba. Trabalhei exatamente 1 ano. Quando a radiodifusão, a equipe de esportes da radiodifusão foi fazer a transmissão de um jogo em que o Atlântico fazia a entrega das faixas para o Aliança de Aratiba, que na época era o campeão regional, né, de futebol amador. E chegando lá eles não conseguiram mais a linha para a transmissão, tiveram que fazer a transmissão para a Rádio Aratiba e a radiodifusão entrou em cadeia com a Aratiba. Então logo o plantão do estúdio que tinha ficado em Erechim não podia mais trabalhar naquela jornada, porque não tinha como, então tinha que ter um plantão de estúdio lá em Aratiba. E eu lembro que o Milton Dolinelli, que estava nessa equipe, eu acho que era o comentarista na época, ele pediu: quem é que faz o plantão? Eu disse: eu faço. Vou fazer o quê? Não tinha ninguém podia fazer, não tinha ninguém na equipe lá. Domingo à tarde, peguei um Transglobe que a rádio tinha, botei sobre a mesa e fiquei ouvindo a Rádio Guaíba, o Antônio Augusto Fagundes, né? E eu tentando imitar ele. Acabei fazendo um plantão de estúdio, penso que ficou bom, porque terminou a jornada, no final do comentário, o Milton pediu para mim ir lá no campo, eu fui, e ele me convidou. No dia seguinte eu estava trabalhando
na radiodifusão, que na época tinha uma equipe de ouro, como se diz, né? Era a grande equipe do rádio no norte do Rio Grande do Sul. Tinha 2 equipes para transmissão esportiva. E era operador, discotecário, redator, repórter, era de tudo um pouco na rádio, né? E ali eu fiquei algum tempo e em 1976 eu mudei de cidade então.